no capítulo 14, versículo 7. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede e por mais esse dia abençoado. Agradecer também ao nosso pastor pela confiança. Agradecer ao pastor, agradeço todo o corpo de obreiro da Igreja do Senhor. Estou com a voz meio ruim, irmãos, porque ontem, desde quarta-feira, o presbítero Moisés estava colocando um piso laminado lá na minha casa e foi uma correria e muito pó. Mas eu louvo a Deus por nós estarmos aqui. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que não tinham mais esperança. Mas nessa noite vai mudar o teu pensamento, porque ainda há esperança. Aleluia. O livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. A igreja pode tomar o assento. Irmãos, eu me alegro muito com o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Ele me deu essa mensagem num dia que as irmãs estavam ensaiando, eu estava ali atrás sentado, e olhando a Bíblia e conversando com o Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo me diz: ajoelhe e ora. Eu comecei orando ali atrás, as irmãs louvando, e eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim, Jó capítulo 14, versículo 7, porque ainda há esperança. Eu levantei novamente, peguei a Bíblia e comecei ali atrás estudando. O Espírito Santo foi passando a mensagem, eu fui anotando. Eu mostrei até para o pastor aqui, para não falar que foi depois que o presbítero Mateus estava pregando, mostrei para o pastor quando Deus usou a vida do meu bispo, nosso co-pastor Mateus, e falou da mensagem. Disse: é muito gostoso quando o Espírito Santo está na direção do que é seu, a sua palavra e da sua igreja. Aleluia. E eu fui meditar, orar e pedir ao Senhor que Ele revelasse o mais profundo deste livro de Jó. E se nós analisarmos, irmãos, dentro desse texto qual eu li, do 7, do 8 e do 9, Jó, ele vai, só nesses 3 versículos, resumir todo o seu livro. Porque nós sabemos, quando nós lemos esse capítulo 14, versículo 7, irmãos, nós vamos voltar a entender a história de Jó, que começa no seu capítulo 1. Irmãos, é muito lindo que nós vamos ver o próprio Deus no capítulo 1, no versículo 1. Ele vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nós vamos analisar que o próprio Deus, ele começou a dar as características de Jó, quem era Jó, quem era aquele homem. E o Senhor, ele vai começar a falar de Jó. Jó, ele se desviava do mal, Jó, ele se desviava da mentira, Jó, ele se desviava do rancor, Jó, ele se desviava da ira, Jó, ele se desviava da confusão, Jó, ele desviava da indisseção. Jó, ele tinha um coração totalmente voltado a Deus, totalmente dominado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Jó era um homem, irmãos, instruído, cujo o conhecimento abrangia os céus e seu conhecimento envolvia as nações estrangeiras. Observe muito bem que coisa linda. Jó era um homem instruído de uma forma tremenda e esplêndida por Deus, que até os céus, ele abrangia até os céus com a sua forma de viver, de andar, de agir e de praticar, aleluia, a sua vida dia a dia ao Senhor. Isto é muito lindo, e Jó nos ensina que a nossa vida, ela tem que abranger os céus, ela tem que alegrar os céus. Deus, ele tem que dar testemunho de mim, de você. Só que nós sabemos que tem um preço a pagar, e muitas das vezes nós não queremos pagar o preço para que o céu venha dar testemunho de mim, de você na terra. Jó era de uma forma tão tremenda que ele abrangia os céus e as nações vizinhas aonde ele residia, na terra de Uz. Ou seja,
a terra, os vizinhos começaram a entender e conhecer que Jó era um homem tão temente a Deus, que os céus dava testemunho de Jó, que os céus falavam sobre Jó. Nós sabemos muito bem que muitas das vezes o nosso pastor tem pregado aqui falado, o que será que podemos ouvir lá fora da minha pessoa, vou falar da minha pessoa, do meu testemunho, alguém dá um testemunho da minha vida. E aí é muito profundo entender que se os céus davam testemunho de Jó, e as nações vizinhas também, ele era, aleluia, muito falado, então nós vamos entender que o Espírito de Deus, aleluia, se apossuava de uma forma tremenda da vida de Jó. Aleluia, Jó ele não se preocupava com o que havia de comer, de vestir. Nós vamos ler aqui, em decorrer da mensagem, que Deus ele provia tanto na vida de Jó, que um dia Satanás ele vai se invejar e vai se infiltrar no meio do povo de Deus. Dá-se mais um ponto de um grande perigo. Em nosso meio, Satanás ele pode se infiltrar em nosso meio. Para quê? Para chegar até alguém ou até a Deus, aleluia, para querer nos enganar. Satanás ele vai, aleluia, entrar no meio do povo, aleluia, de Deus, que vai à sua presença para poder, aleluia, falar também de Jó. Irmãos, é tão profundo. Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem sábio, acostumado com a sabedoria tradicional, mas acima de tudo, o homem de sensibilidade espiritual. Observe muito bem que Jó ele tinha os requisitos de sabedoria tradicional, aleluia, na sua tradição, aleluia, na sua época, na sua família, mas Jó tinha algo mais tremendo, uma sensibilidade espiritual. Isso, aleluia, nos faz entender que a sensibilidade espiritual, ela nos aproxima de Deus. A sensibilidade espiritual, ela nos faz entender que Deus é soberano, que Deus é acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia, a sensibilidade espiritual, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele vai se possuir, aleluia, da igreja, ele vai tomar a igreja de uma forma gloriosa. O irmão Adilson, aleluia, lembrou de uma época muito boa, aleluia. Hoje em dia a gente já não vê mais pessoas buscando o batismo com o Espírito Santo. Falta sensibilidade espiritual, falta compromisso espiritual, aleluia. E nós vamos entender, meus irmãos, que a sensibilidade espiritual é muito gloriosa. Quando nós perdemos a sensibilidade espiritual, nós já não sentimos mais a presença de Deus, nós já não sentimos mais o Espírito Santo de Deus, nós queremos desistir, aleluia, porque esse versículo, aleluia 7, Jó, ele vai descrever a sua forma, o qual ele se encontrava depois, aleluia, de ser provado, aleluia, pelas chagas, aleluia, porque Deus permitiu a Satanás, aleluia, fazer aquilo, mas não foi Deus, aleluia, que queria que acontecesse. Mas Jó, nós vamos entender que ele não perdeu a sensibilidade espiritual. Jó ele permaneceu, meus irmãos. E quando a gente perde a sensibilidade, a gente quer desistir, a gente quer parar, a gente já não tem, aleluia, mais o renovo do Espírito de Deus, a gente já não sente mais a presença. Oh, aleluia. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, aleluia, nesses últimos dias nós estamos vivendo dias difíceis, e eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. O Espírito Santo conversando, ele me disse a mim, olha, não se preocupa com mais ninguém, se preocupa com a tua salvação, se preocupa com a tua sensibilidade, aleluia, porque, aleluia, a minha sensibilidade, ela vai me aproximar do Espírito Santo, ela vai me aproximar de Deus. E olha só ainda as qualidades e as qualificações de Jó. Sem dúvida ele era um israelita, como se comprova por o seu uso frequente no nome de Deus. Ou seja, em toda a luta que Jó, aleluia, vai começar a passar no capítulo 1, Jó nunca vai blasfemar contra Deus. Jó nunca vai deixar de adorar ao Senhor. Jó vai permanecer com a sensibilidade espiritual, aleluia, conectada aos céus. Irmãos, aleluia, nós vamos viver, aleluia, momentos difíceis.
pessoas querendo desistir porque, aleluia, a árvore foi cortada, aleluia, mas eu quero dizer uma coisa, aleluia, foi cortada, mas ainda não morreu, aleluia, ela foi cortada em cima, mas embaixo ainda vai ter uma raiz. Eu quero dizer uma coisa para você que quer desistir, aleluia, você pode até ser cortado em cima, aleluia, mas embaixo ainda tem raiz, aleluia, embaixo ainda tem esperança, embaixo ainda tem providência, e eu creio que nessa noite, aleluia, você não vai morrer cortado, porque a providência dos céus, aleluia, é chegada nesta casa. Jó, aleluia, não vai se desesperar, aleluia, olha só, aleluia, para você entender, a história de Jó, aleluia, se passa no período patrimonial, aleluia, ou seja, aleluia, naquela época a riqueza consistia na posse do gado e dos servos. A Bíblia diz que Jó tinha muitos servos e gados. Jó era abençoado por Deus. Irmãos, Deus me fez entender, quando nós estamos com uma sensibilidade no espiritual, Deus provê as outras coisas, Deus provê as demais coisas. E sabe o que mais, irmãos, me dá uma tristeza? Aleluia, quando eu vejo, aleluia, alguém que um dia, irmão Dilson, foi batizado com o Espírito Santo e veio para o culto e não sente a presença. Irmãos, é preocupante isso, porque a Bíblia diz que Deus dava as qualificações de Jó, porque o Espírito de Deus era tão tremendo na vida de Jó, que Jó não vai blasfemar nem quando Satanás foi permitido tocar, aleluia, na família de Jó. Jó vai permanecer espiritual. E nós muitas das vezes uma coisinha, chegamos na igreja, aleluia, como os pintos molhados, cabeça baixa, tristonhos, aleluia, não abre a boca para agradecer, não abre a boca para dar glória a Deus. Eu faço uma pergunta nessa noite para me entender, aleluia, se eu ainda posso contar com alguns Jós da igreja. Irmãos, eu quero, aleluia, que você levante sua mão. Quem é batizado, aleluia, e selado com o Espírito Santo, levante a sua mão, aleluia. Quem é selado e batizado com o Espírito Santo? Não levantar a sua mão é um sinal que você tem vergonha do que recebeu. Aleluia, levante para mim entender. Você levante a sua mão bem alto, porque se fosse alguém que falasse para você levantar a mão do emprego, você levantava. Tem muita gente que foi selado com o Espírito Santo, mas eu quero te dizer uma coisa que, aleluia, se nós observarmos dentro da palavra, ainda há alguns que estão como árvore cortada, aleluia, já não está ligado, aleluia, mais na árvore, aleluia, que a raiz está sobre as águas. Mas nesta noite, aleluia, eu sei que eu vou poder ouvir um renovo, eu sei que Deus vai restaurar e eu vou poder ouvir um alarido, aleluia, de quem um dia foi batizado com o Espírito Santo e não está preocupado, aleluia, com o que veio para a sua vida, com as lutas, com as tentações, mas sabe que o céu espiritual pode abranger o céu, aleluia, quando abranger o céu, as águas, aleluia, do céu vai poder molhar, aleluia, a raiz da sua árvore, e você saber entender que ainda há esperança para você. Irmãos, Jó desempenhava funções sacerdotais, inclusive oferecendo sacrifícios, aleluia, a favor da sua família. A Bíblia nos diz que Jó, ele oferecia sacrifícios em favor da sua família, dos seus filhos. Jó era um homem, aleluia, com uma temência tão grande a Deus. Jó temia de uma forma tão esplêndida que Jó, aleluia, oferecia sacrifícios em prol da sua família. Jó, ele levava, aleluia, o seu melhor para Deus em prol da sua família, porque naquela época era levado um cordeiro, aleluia, para representar, aleluia, o pecado daquela família. Mas, aleluia, é tão interessante que Jó levava o cordeiro, ele poderia levar só em prol dele, porque os seus filhos já tinham as suas famílias e as suas casas, mas Jó lembrava que, aleluia, o peso caía sobre ele. Ele vivia um tempo, aleluia, com Deus espiritual, que ele levava o cordeiro, aleluia, e levava o sacrifício em prol de toda a sua família. Jó, aleluia, apresentava a Deus como sacerdote da sua família, aleluia, e eu creio que Jó fazia uma oração tão gloriosa. Eu creio que Jó, aleluia, nas suas orações, falando com as minhas palavras, ele poderia dizer: Senhor,
muito obrigado, aleluia, pelo deitar e o meu levantar. Senhor, muito obrigado porque eu sei que os meus filhos estão em casa. Senhor, muito obrigado pelo gado e pelos servos que o Senhor me deu. Senhor, muito obrigado pela vida espiritual, porque eu sei que através desse cordeiro, mais ainda a presença do Senhor é na minha vida. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Jó levava o cordeiro, e você não precisa levar mais cordeiro, e você só precisa obedecer o cordeiro, e você só precisa obedecer o cordeiro, que um dia morreu, ressuscitou no terceiro dia, e ele diz que ele é a árvore e nós somos os ramos. Aleluia. Então, se aleluia, ele é a árvore, nós somos os ramos, ainda há uma esperança, ainda há algo acontecendo na minha vida e na tua vida. Se o diabo disse que você morreu, se o diabo disse que essa luta foi contra você, mas você pode ter sido cortado por cima, mas ainda há esperança, porque a sua raiz está sobre a árvore chamada Cordeiro, 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 Jesus Cristo, o Cordeiro e a ponte. Eu já começo a sentir o cheiro dele, eu já começo a sentir o cheiro dele, meu pastor Mateus, eu já começo a sentir, aleluia, a árvore começando a brotar. Ai, caramba, subirá. No seu capítulo 1, versículo 1, onde Deus ele deu, aleluia, as qualificações de Jó, ele ainda diz mais, aleluia. No capítulo 1, versículo 6, ele diz: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A Bíblia diz: quando os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, foi também Satanás se apresentar. E Satanás, ele é tão miserável que ele chega perante a presença de Deus. Aí o Senhor vai falar, e o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele diz, aleluia, disse Satanás, e respondeu o Senhor, aleluia, de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele não tem nada a não fazer, a passear pela terra e rodear ela, procurando alguém para que ele possa, aleluia, jogar algo sobre a sua vida, aleluia, para condenar, aleluia. E ele diz, olha só, que Deus vai dar as qualificações. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Aleluia. Deus já vai quebrando a cara de Satanás, porque Deus já sabia que ele ia se apresentar para querer acusar a Jó. Aleluia. E aí Deus já olha e diz: olha, antes dele começar, eu já vou dar as qualificações de Jó. Observaste tu meu servo Jó? E aí Deus vai falar: porque ninguém há na terra, aleluia, semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Deus já começa dando um testemunho muito grande de Jó. Tu observaste Satanás, ele, homem temente a mim, sincero e reto, ele se desvia do mal. Eu sei que tu já veio condenar, mas eu já vou te dar a qualificação. Aleluia, quando tu me pedir que tu tem para pedir, eu sei que mesmo assim Jó ainda não vai blasfemar contra a minha vida, contra mim. Sabe por quê? Porque ele está, aleluia, plantado na árvore, aleluia, e esta árvore está plantada junto a ribeiros de água, e ele não vai se secar, ele não vai morrer, Satanás. Tu vai querer até cortar por cima, mas por baixo de Jó vai ficar raiz. Aí você vai entender. E vindo outro dia, os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor. Veio também a Satanás, entre ele apresentar-se perante o Senhor. Olha só no capítulo 2, versículo 2, o que diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Observe, aleluia, que ele sempre está pela terra a passear, aleluia, rodear. Irmãos, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e Satanás está perante eles, procurando deslize para jogar na nossa cara, para chegar perante a Deus e dizer: tu observaste lá Edmilson, aleluia, pecando escondido, aleluia, rancoroso, e aí Deus não vai ter qualificação, presbítero Moisés, na minha pessoa, porque estou andando errado. Mas se eu andar pela palavra, quando Satanás chegar até Deus dizer: aleluia, olha lá, tu já observaste Satanás, o meu servo Edmilson está sendo temente, meditando a palavra, orando, jejuando, se enchendo do Espírito, aleluia, tu pode ir lá fazer alguma coisa,
lhe disse, aleluia, olha só, e disse o Senhor Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu, aleluia, incitado contra ele, para consumir, aleluia, sem causa. Observe que Satanás, Deus já sabia que ele ia até o Senhor, para querer consumir a Jó sem causa. Por quê? Quando Deus dá as qualificações de Jó, Satanás não tem como, aleluia, acusar a Jó, aleluia. Deus já vai quebrando as pernas de Satanás, aleluia, dizendo: olha, tu vieste até a mim para consumir ele sem causa, mas eu quero te dizer uma coisa: tu pode ir tocar, tu pode ir, aleluia, fazer o que tu tem para fazer. A Bíblia nos diz que Satanás, aleluia, ele começa pela família de Jó, aleluia, ele começa, aleluia, pela sua casa dos filhos de Jó, aleluia, pelo seu gado. A Bíblia diz que Satanás começa a destruir tudo, aleluia, mas só que ele não vai parar por aí, aleluia. Quando ele destrói todos os bens materiais e a família, aleluia, de Jó, a Bíblia diz que ele chega até o Senhor, e Deus dá de novo as qualificações de Jó, e ele diz: mas também, aleluia, tu deste uma saúde de ferro, aleluia. Deus diz: olha, tu vai lá e toca na pele, na carne, mas no espírito de Jó tu não toca. A Bíblia diz que imediatamente Satanás desce, aleluia, sobre a terra e toca em Jó, aleluia, e Jó é acometido de uma chaga terrível, de uma praga tão tremenda. A Bíblia diz que Jó sentou na cinza, pegou um caco de telha e começou a se coçar, começou a arrancar, aleluia, a pele, mas Jó não desistiu de adorar, Jó não desistiu de buscar, Jó não desistiu de clamar, Jó continuou se coçando, tirando a pele, mas adorando, adorando, adorando. Espírito Santo é Jesus, aleluia. A Bíblia diz que Jó continua adorando, está lá na cinza, se coçando, mas adorando, 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 adorando. Olha só o que diz, aleluia, no capítulo 2, versículo 10. Mas lhe disse, aleluia, a mulher de Jó, ela vai chegar, aleluia, e vai olhar o estado de Jó, e vai dizer: Jó, tu ainda retens, aleluia, adoração a esse Deus? Jó, tu não está vendo o teu estado, Jó? Jó, tu não está vendo o que tu está passando, Jó? Jó, olha para isso. Já foi os nossos filhos, já foi todo o seu gado, já foi todos os seus bens. Agora, Jó, tua saúde está deslacerada. Mas quando a árvore está plantada, ou quando os ramos estão na árvore plantada, aleluia, pode cortar para cima, presbítero Mateus, meu pastor Mateus, mas por baixo a raiz está grudada na árvore. Jó, aleluia, estava grudado, Jó estava plantado na árvore, olha só. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim fala tu: receberemos o bem de Deus e não receberia o mal. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ora, agora quando nós passamos uma coisinha, começamos a blasfemar, começamos a murmurar, começamos a dizer: Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Não, 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 fica tranquilo, Deus não esqueceu, Deus não abandonou, não. Aleluia, Deus está trabalhando, aleluia. Deixa Satanás te acusar, deixa Satanás se levantar contra a tua vida. Fica tranquilo, sabe por quê? Logo mais à frente Deus vai responder, logo mais à frente Deus vai dar uma resposta, porque ainda há uma esperança. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ainda há uma esperança. Jeremias, no seu capítulo 17, versículo 8 diz: porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que estendendo as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. Jeremias agora está dizendo uma coisa profética. Eu quero te dizer uma coisa, porque a árvore plantada junto a ribeiros de água, quando vem as lutas, quando vem as barreiras, quando vem as perseguições, aleluia, ela não vai morrer, ela não vai, aleluia, se apagar. Sabe por quê? Porque, aleluia, mesmo que venha a luta, mesmo que venha o sol, mesmo que venha a perseguição, mesmo que venha tudo isso, mas está plantado junto a ribeiros de água. Quando vir o calor, quando vir a luta, não vai murchar,
mistério de Deus como é profundo, olha só. Ele dá esperança para você, irmãos. Há um peso espiritual muito grande. Há um peso espiritual muito grande. Tem pessoas que não crêem mais na esperança. Tem pessoas que não estão crendo mais no que está sendo pregado sobre o altar de Deus. Aleluia, o presbítero Mateus pregou no domingo passado uma passagem muito profunda, uma revelação de Deus tão grande. Pessoas receberam no momento, o Espírito Santo me diz, da porta para fora, se esquecendo de tudo. É momentâneo que estão vivendo dentro da minha casa. Mas aquele que estiver querendo, aquele que estiver precisando, eu ainda sou a árvore, eu ainda sou a árvore, eu ainda mudo história, eu ainda mudo situação, eu ainda mudo o cativeiro, eu ainda mudo a família, eu ainda mudo o casamento, eu restauro, eu renovo, eu levanto novamente, porque eu sou a árvore. Eita Jesus, aleluia, glória a Deus. A árvore plantada junto a ribeiros de águas é um conjunto dos salmos do capítulo 1, do versículo 3, também paralelos com Jeremias capítulo 17, versículo 8, o qual eu li. Aleluia, é muito interessante que a Bíblia é conjunta. Aleluia, nós vamos entender que, irmãos, há nesta noite o ribeiros de água, há nessa noite o ribeiros de água, há nessa noite, aleluia, esperança, há nessa noite ainda renovo. Aleluia. Eu vou passar aqui para João, aleluia, vou deixar já pronto aqui. Eu vou caminhar para finalizar daqui a pouco, aleluia, porque eu vou fazer o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é grande. Vou deixar pronto aqui, vou prosseguir aqui. Ainda diz mais, aleluia, ela significa uma vida espiritual firme, aleluia, e nutrida pela fé e pela palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz que, eu estudando profundo sobre essa passagem, o qual Jó, aleluia, mencionou no capítulo 14, versículo 7, ela significa uma vida espiritual firme e nutritiva pela fé e pela palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar o Senhor, sem fé é impossível receber algo de Deus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, aleluia, tem muita gente preocupado com o sistema que estamos vivendo, já não se preocupa mais, aleluia, com Deus, está preocupado com o que pode acontecer no sistema, mas não se preocupa mais de não errar, já não se preocupa mais com a vida espiritual, não se preocupa mais com a fé. Eu quero dizer uma coisa, não vai ser o sistema que vai impedir de eu adorar, não vai ser o sistema que vai me matar, não vai ser o sistema, aleluia, que vai me derrubar, porque eu estou plantado, você está plantado, aleluia, junto a uma árvore do ribeiros de água, que no seu tempo vai dar um fruto, aleluia, as folhas não secarão, porque deste lugar jorra água viva do maná, do trono celestial. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ainda há esperança, aleluia, ela não depende da chuva passageira. Isso representa a pessoa que busca o sustento na presença de Deus, aleluia, e não na circunstância ao seu redor. Irmãos, é muito lindo entender, aleluia, o que o Senhor quer de nós nessa noite. Irmãos, aleluia, a pessoa que é dependente de Deus, ela não se preocupa com o que está acontecendo ao seu redor. A pessoa que é dependente do Espírito Santo de Deus, ela não se preocupa com o que está acontecendo em sua volta. Não sabe por quê? Porque ela é dependente da presença, da presença, da presença, da presença, da presença. Aleluia, as circunstâncias estão acontecendo, a luta está se levantando, mas a presença, a presença, a presença, a presença, a presença, o Espírito conforta. Espírito Santo. Meu Deus. Espírito Santo. A árvore e seu fruto na estação própria. Isso significa paciência, maturidade, que as coisas só acontecem no tempo certo e sem ansiedade. Aleluia, é tão profundo. Eu fui estudar bem profundo essa passagem que Jó leu no versículo 7. Irmãos, o fruto no tempo certo,
aleluia, a própria, aleluia, isso significa paciência, a maturidade pelo Espírito Santo, aleluia, ela traz uma paciência muito grande, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, o salmista vai falar: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu, escutou, aleluia, ouviu, Ele viu o meu clamor, o meu gemido, a minha situação. O salmista está dizendo uma coisa muito tremenda: enquanto eu buscava, o Senhor, aleluia, me alimentava. Enquanto eu estava sendo, aleluia, tendo paciência, o Senhor estava trabalhando. E quando eu esperava com paciência, Deus estava restaurando. E quando eu esperava com paciência, Deus estava trabalhando. E quando eu esperava com paciência, Deus estava curando. E quando eu esperava com paciência, Deus estava restaurando. E quando eu esperava com paciência, o Espírito estava entrando. Aleluia! E quando eu esperava com paciência, Ele olhou dos altos céus, se inclinou para mim. Aleluia! Viu meu gemido e meu clamor. Enquanto eu viver sobre a terra, Satanás não vai matar cristão. Enquanto eu viver sobre a terra, ainda há uma esperança. Enquanto eu viver na terra, sobre a vida dos cristãos, aleluia, ainda há esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. As folhas não murcham e nem caem. Simboliza a esperança, a resiliência e a estabilidade emocional e espiritual diante das dificuldades da vida. Olha só, as folhas não murcham. O crente é alicerçado através do Espírito de Deus. As folhas não murcham. Aleluia, a Bíblia diz que o Senhor vai falar: eu sou a árvore e vós sois os ramos. Aquele que não está em mim, aleluia, não tem como ter vida. Mas aquele que está em mim, aleluia, ainda que venha a sequidão, que venha o tempo seco, ainda, aleluia, que alguém olhe e diz: olha, morreu, 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 morreu. Mas, aleluia, a minha raiz que está plantada ao trono de papai, ao trono de papai, lá do trono de papai vai descer uma água, aleluia, eu vou puxar pela minha raiz, da minha raiz vai subir, aleluia, sobre o ramo que está na árvore, e sobre esse ramo que está na árvore, que sou eu, Jesus, vai haver alguma coisa diferente. Vou olhar e naquele dia que a folha estava murcha, mas quando passar no outro dia, vai sentir a presença do Espírito Santo naquela folha. Sabe por quê? Aleluia, o Senhor Jesus agora recebeu a água do trono do Pai. Ele é a árvore e Ele puxou sobre a sua raiz a água, e nós que somos os ramos recebemos a água. E quando recebemos a água, que é o Espírito, as folhas começaram a ficar verde. Olha o que eu estou dizendo com isso: quando nós puxamos a essência do Espírito, a nossa energia se acende, a nossa esperança se acende, e não tem Satanás que vai pedir a sua bênção, a sua vitória, porque hoje é noite de esperança, é noite de vida, é noite de resposta na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, Deus. Agora vamos para o tempo para encerrar. A Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 4, irmã Davi vai se preparando aí, aleluia, e o versículo, aleluia, 13 vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará ter sede. Para você entender, aqui no capítulo 4 a Bíblia vai nos falar sobre a mulher samaritana, quando o Senhor teve um encontro com ela ali no poço de Jacó. A Bíblia diz que essa mulher, aleluia, ela vai até o poço para tirar água. O Senhor ia passando e fica ali, aleluia. Mas quando Deus tem que ter um particular conosco, o Senhor precisa tirar alguém de perto de nós. E os seus discípulos, aleluia, o Senhor, aleluia, não permite que ficasse próximo dele, porque o Senhor tem um particular. Ele sabia que essa mulher ia até o poço, e ela começa, aleluia, a conversar, porque Deus, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele vai pedir água para ela, e ela vai dizer: olha, como podes tu, sendo judeu, pedir água, aleluia, a uma mulher samaritana? Sabe bem tu que, aleluia, os samaritanos não têm amizade com os judeus. Mas olha só, quando Deus responde disse, quando Jesus disse: qualquer que beber dessa água terá sede, ela ia, aleluia, tomar de uma água que ela ia ter sede de um poço, o qual qualquer dia, em qualquer momento poderia secar. Mas ela
versículo 14 ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, mas aquele que beber da água que eu lhe der, tá difícil entender o negócio. Deus está dizendo hoje: mas aquele que beber da água que eu lhe der, mas aquele que beber, e vamos já está entendendo, da água que eu lhe der, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Quem está com sede de beber desta água? Quem quer desta água? Quem quer beber dela? Quem quer voltar, aleluia, a ter a árvore? Quem quer voltar a sentir as folhas verdes? Quem quer receber, quem quer tomar essa água? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você precisa tomar essa água. Você precisa tomar essa água, olha só. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se para nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu quero te dizer uma coisa. Se você, aleluia, eu quero te dizer uma coisa. Você, aleluia, que está se sentindo, aleluia, que você, aleluia, parou de tomar desta água, vem depressa aqui na frente, eu te chamo hoje. Aleluia, se você que já sentiu, que já não sente mais, aleluia, que está, aleluia, plantado na árvore, você que já não sente mais, aleluia, a alegria de estar na casa do Senhor, você que já não sente mais a presença de Deus, você que está sentindo que alguma coisa te distanciou do Senhor, você está longe de estar na árvore, aleluia, 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 o seu ramo não está mais na árvore, você está precisando gentilmente correr, aleluia, para tomar dessa água, aleluia, eu convido você que está se sentindo, aleluia, distante desta água, aleluia, não tenha medo, porque há esperança. Eu não sei o que te cortou, eu não sei o que te feriu, mas há uma esperança. Venha, porque Deus quer trabalhar na tua vida. Aleluia, Jesus. Deus quer trabalhar na sua vida, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto a glória do Senhor. Eu sei que você não quer vir por vergonha, mas se você não vir receber da água da vida, se você não vir beber dessa água, se você não botar a sua raiz na árvore, eu te digo com ousadia do Espírito Santo de Deus, que amanhã você não voltará a entrar mais sobre esta casa, porque Satanás vai ir perante a presença